Hoje o assunto química orgânica, oxidação, um assunto que tem aparecido com muita frequência nos vestibulares, né? Começou a cair muitas questões envolvendo oxidação de álcool. Estou falando de oxidar. Eu estou falando que o átomo está doando o elétron, então ele está oxidando. Essa é a ideia. Então, o elemento oxidou, o elemento doou, o NOx do elemento aumentou. Guarda isso, tá? Oxidou, doou, o NOx aumentou. Agora, na prática, como é que funciona essa brincadeira? É o que nós vamos ver agora. O papel dessa oxidação aí na questão das frutas, o papel da oxidação no bafômetro caseiro, o papel da oxidação lá na garrafa de vinho quando aberta. Então, vamos lá. Os abacates, quando cortados e expostos ao ar, começam a escurecer. A reação química responsável por esse fenômeno é catalisada por uma enzima que transforma o catecol em 1,2-benzoquinona, que reage formando um polímero responsável pela cor marrom. Esse é um processo natural e um fator de proteção para a fruta, uma vez que as quinonas são tóxicas para as bactérias. Então, o que nós temos aqui, rapaziada? Nós temos aqui o catecol. A enzima vai fazer com que esse catecol se transforme em 1,2-benzoquinona. Vamos lá, para começo de conversa. Eu tenho uma hidroxila ligado aqui a um anel aromático. Lembra? Hidroxila ligada a anel aromático, nós chamamos de fenol, tá? Então, lá nas funções orgânicas, nós temos aqui um fenol. Aqui, galera, nós temos o grupo funcional, importante isso, tá? Importantíssimo. O grupo funcional, isso já foi cobrado em vestibular, tá? Até no Enem. Carbonila. C-O é grupo funcional carbonila. Qual que é a função mesmo aqui? Carbonila secundária, nós chamamos de cetona. Então tá aqui, ó. Grupo funcional, carbonila. Função, cetona. Grupo funcional, hidroxila. Função, fenol. Por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque eu sei que tem muita gente aí, tá? Muita gente mesmo, que quando vai estudar funções orgânicas, se prende só na função. Álcool, fenol, enol, aldeído, cetona, éter, éster, amina, amida. Beleza. Só que os vestibulares atuais, eles não estão contentes só em você ter a função. É importantíssimo você diferenciar o que é função do que é grupo funcional. Então, essa linha da decoreba tradicional, alunos que estão chegando nos vestibulares com muita decoreba, esses alunos estão tendo muito problema nessas provas. Por quê? Simplesmente porque não está entendendo os conceitos. Não vou longe. Eu coloquei recentemente no Instagram uma pergunta. Eu botei uma carbonila, C ligado a O, que foi a fórmula da propanona, né, da acetona. CH3, C-O, CH3. E perguntei, quantos átomos tem hibridação sp2? Geral errou. Todo mundo marcou só um. Por que só marcou um? Ah, porque carbono com dupla é sp2. Só que o oxigênio fazendo dupla com carbono também é sp2. Então, olha só que simples. Quantos átomos tem hibridação sp2?
a galera só via o carbono. Por quê? Porque decorou. Decorou a informação. Tem gente que inclusive parte para o macete da mão. 4 ligações, SP3, dupla, SP2. Só que quando chega na prova, você erra a questão. Por quê? Porque não basta isso. Isso é muito raso. Isso é muito básico para o vestibular. O vestibular vai querer saber mais de você. Então, para você saber que ali eram 2 átomos, você precisaria entender a hibridação. Saber que ela não é só para o carbono. São detalhes que vocês têm que ficar muito ligados, tá? Então, cuidado! Grupo funcional e função são coisas diferentes, tá, galera? Lembra disso. Função, conjunto de substâncias que apresentam características semelhantes. Grupo funcional é o átomo responsável por essas características. Então, quando eu falo do grupo funcional hidroxila, eu tenho 3 opções. Eu tenho grupo funcional hidroxila, função álcool, grupo funcional hidroxila, função fenol, grupo funcional hidroxila, função enol. Então, o mesmo grupo funcional, 3 funções diferentes. Fique esperto. A respeito do fenômeno descrito, considere as seguintes afirmativas. Na estrutura do catecol está presente a função orgânica fenol? Verdadeiro. Tá aqui. Tá o fenol aqui, ó. Hidroxila, OH, ligado a anel aromático. E ó, já falei para vocês, tá? Já falei para vocês. Cuidado. O fenol é um composto de caráter ácido, tá? Então, ó, na química orgânica, fenol e ácido carboxílico são compostos de caráter ácido. As aminas são compostos de caráter básico. Guarda essa informação, ela é importantíssima para os vestibulares. Então, primeiro aqui, de boa. O catecol e a 1,2-benzoquinona são isômeros. 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 Tá aqui, isômero. Mero, galera, significa o que mesmo? Mero significa parte. Iso significa igual. Tá, então peraí. Então você quer dizer para mim que isômeros são compostos que têm parte igual? É isso mesmo. Mas qual que é a parte que eles têm igual? Tá aqui, ó. A parte igual é a fórmula molecular, tá? É isso que os isômeros têm de igual. Tudo bem então, gente? 2 compostos, para serem isômeros, eles obrigatoriamente têm que ter a mesma fórmula molecular, tá? Base. Então, quando eu olho aqui para esse composto, número de carbonos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de carbonos, ok. 1 oxigênio, 2 oxigênios. 1 oxigênio, 2 oxigênios. Até aí, tudo bem. 6 carbonos, 2 oxigênios. Hidrogênios, vamos dar uma olhadinha? 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Beleza. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Então, este cara tem 6 Hs. Este cara tem 4 Hs. Eles têm um número de hidrogênios diferentes. Acabou. Eles não poderão ser isômeros. Por que não, gente? Porque para ser isômero, eles têm que possuir a mesma fórmula molecular. Então, isomeria. 2 compostos, para serem isômeros, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. O mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio, o mesmo número de oxigênio,
Tudo igualzinho. Se não tiver a mesma fórmula molecular, não serão isômeros. Ah, mas é só o hidrogênio que é diferente. Não discute. Não é isômero. Tudo bem? Então, neste caso aqui, ó, não são isômeros. Tá? Agora vem a afirmativa 3. A transformação do catecol em 1,2-benzoquinona é uma reação de oxidação? Bem, eu tenho uma hidroxila se transformando em carbonila. Então, sim, isto daqui é uma reação de oxidação. Então, vamos comigo aqui só para ficar claro para vocês, tá, galera? Ó, os álcoois, tá? Os álcoois primários, eles oxidam, ó, eles oxidam formando aldeído. Os aldeídos continuam oxidando, formando ácidos carboxílicos. Como é que você vai lembrar disso? Presta atenção. Pensa no álcool chamado de etanol. O etanol, galera, é o álcool presente na bebida, tá? Olha só, hein? O etanol é o álcool presente na bebida. Quem que é esse cara? Vamos comigo aqui, ó. CH3, CH2, OH. Tá aqui. Esse cara é o etanol. Quando uma pessoa ingere o etanol presente em bebidas alcoólicas, o que vai acontecer com esse álcool? Esse álcool vai sofrer oxidação. Se esse álcool sofre oxidação, ele vira um aldeído. Vamos conferir aqui, tá? Vamos lá, só para você visualizar, ó. COOH. Tá, mas como é que eu sei que é uma oxidação? Galera, vamos lá comigo, ó. O carbono, ele ganha o hidrogênio do hidrogênio, ganha o elétron do hidrogênio, ganha o elétron do hidrogênio, carbono, carbono, nada. Então, o elétron não vai para lugar nenhum. Conceito de eletronegatividade. E o carbono, ele perde o elétron para o oxigênio. Então, vamos comigo aqui. Ele ganhou um aqui, ele ganhou um aqui e ele perdeu um aqui. Então, vamos comigo, ó. Quantos elétrons ele está ganhando? Ele está ganhando 2 elétrons. Quantos elétrons ele está perdendo? 1 elétron. Então, peraí. O elétron que ele ganhou e o que ele perdeu, anula. No final das contas, ficou o quê? No final das contas, este carbono aqui, ó, ele é um carbono que está ganhando, tá? 1 elétron. Então, ele está ganhando mais 1 elétron. Se ele está ganhando 1 elétron, significa que o NOx dele vai ser o quê? Menos 1. Tranquilo? Então, lembrando que esse sinal de mais 1 aqui, ó, porque ele está ganhando, tá? Mais, ó, ganhou mais 1 aqui, ele ganhou mais 1 aqui e ele perdeu 1 aqui. Então, o NOx desse carbono vai ser menos 1. Ótimo. Aqui, este carbono, ele está perdendo 2 elétrons e ele está ganhando 1 elétron. Então, o elétron que ele ganhou e o que ele perdeu, o que vai acontecer? Esses 2 elétrons se anulam. Nesse caso aqui, ele ficou o quê? Perdendo 1. Então, o NOx desse carbono aqui vai ser o quê? Mais 1. Quando um álcool vira um aldeído, houve um aumento do NOx. Tranquilo? Ó? Aqui, ó. De menos 1 para mais 1. Então, você diz que o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, significa que o carbono oxidou. Tranquilo até aí? NOx aumentou, carbono
oxidou. Pronto, então, o álcool virando aldeído é uma reação de quê? De oxidação. Tá, mas por que, professor, que você não pegou esse carbono aqui para analisar? Porque esse carbono aqui não aconteceu nada com ele, ó. Tá vendo? Ele era CH3, ele continuou CH3, não mudou nada. Então não mudou nada, ele era CH3, continuou CH3, normal, não aconteceu nada. O que aconteceu foi aqui, ó, o carbono que estava ganhando 2 elétrons e perdendo 1, agora ele começou a perder 2 e ganhar 1. Ah, o NOx mudou. Mudou para cima ou para baixo? Para cima. Ah, aumentou, oxidou. Ótimo. Então, quando um álcool vira um aldeído, oxidação. Ah, então quando a pessoa ingere etanol no organismo, o que vai acontecer com o etanol, galera? Ele vai oxidar. E ele vai formar o quê? Ele vai formar um aldeído. E você sabe que o aldeído é tóxico. Peraí, se o aldeído é tóxico para o organismo, então o aldeído vai causar o que mesmo? É isso aí. O aldeído vai causar ressaca. Por isso que as pessoas têm ressaca. A ressaca nada mais é que uma etapa do processo de oxidação do álcool. A pessoa ingeriu o etanol no organismo oxidou, a oxidação do etanol produziu o aldeído é tóxico, mais tóxico do que o etanol, a pessoa teve ressaca. Tá, mas quando que a ressaca vai passar? Quando o aldeído do corpo continuar sendo oxidado e transformar em ácido carboxílico. Então, ó, vira isso aqui, ó, C-O-OH. Tá aqui, ó, virou ácido carboxílico. NOx do carbono, perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3. O NOx desse cara é mais 3. De mais 1 para mais 3, o NOx aumentou mais ainda. Aumentou, oxidou. Entenderam, galera, o processo de oxidação de álcool primário? Então, o álcool primário, ele sofre oxidação formando o aldeído, que vai posteriormente sofrer oxidação formando ácido carboxílico. A gente ainda não respondeu a questão. Por que não? Porque a questão, a gente tem que também lembrar que o álcool secundário, tá? Ó, o álcool secundário, quando ele oxida, ele forma cetona, tá? Então, lembra disso. Álcool primário forma aldeído e ácido carboxílico, e o álcool secundário forma cetona. Mas o que é esse álcool secundário? É a hidroxila ligada a um carbono secundário. Dá uma olhadinha esse carbono aqui. Ó. Esse carbono está ligado a 2 carbonos. Então, este carbono aqui, ó, ele é secundário. Essa hidroxila, então, é uma hidroxila secundária. Quando ela oxida, ela forma o quê? Cetona. Então, galera, a transformação do catecol em benzoquinona é uma reação de oxidação. Ó. É uma hidroxila secundária formando uma cetona. Tá aqui, ó, álcool secundário e cetona. Então, guardem. Álcool primário oxida formando aldeído. O aldeído continua oxidando formando ácido carboxílico. Álcool secundário, quando oxida, forma cetona. Tá, mas e o álcool terciário? Este não oxida, tá? Esse não sofre oxidação. Na afirmativa 4, todos os átomos de carbono na estrutura possuem hibridação sp3, dá 1,2, benzoquinona? Todos têm hibridação sp3? Galera, na verdade, nenhum tem hibridação sp3. Por que não? Porque carbono que faz dupla ligação, ele é hibridizado sp2, tá? Então, neste caso aqui, afirmativa falsa. O carbono sp3
é o carbono que faz 4 ligações simples. Então, afirmativa 1 e 3 são as afirmativas verdadeiras.